WhatsApp Connection, o seu grupo de informação e cultura. Quando eu vi que era professor da UERJ, já me deu até um calafrio aqui, porque já perdeu toda a credibilidade. Né? Aí é isso, pô, botar para administrar a crise do corona o cara que não gosta de velho, e pronto. Bom, o professor Carvalho também gosta muito de citar autores estrangeiros, né? Ele é também preconceituoso com os nacionais. Só que ele cita os títulos em inglês, assim, eles são os autores que só ele conhece, né? Que um pastor lá do interior do Alabama e tal, que escreveu um livro fundamental que ninguém leu. Pô, eu pelo menos escolhi uns caras mais conhecidinhos, né? Eu gostei do título com essa interrogação aí. Você tem que fazer uma entonação aqui. Por que ler Gessé de Souza? É assim que lê o título desse artigo, Jovem? Cara, eu acho que se tem essa publicação, tem que ter a publicação e aí abre caminho para o camarada publicar, né? Por que não ler, né? E aí depois ele junta com esse autor e faz uma review, tipo, né? Jesse Souza, uma review, ler ou não ler. Marquinhos, sabe o que vai acontecer depois dessa crise, dessa pandemia? Absolutamente nada. A crise do trabalho é uma crise que já vem desde a Revolução Industrial, desde o século XIX, quando os caras estavam quebrando as máquinas lá porque, enfim, a substituição do trabalho da força física e animal pela máquina a vapor iam dar fim ao trabalho. Enfim, não vai acontecer nada. O capitalismo vai se recompor como sempre se recompôs, né? Enfim, esse capitalismo que a gente, moderno, digamos assim, que a gente conhece. Já está se recompondo, né? Você está percebendo que o Estado já se mudou o discurso. Temos o neokeynesianismo que hoje é quase unanimidade. Novamente, tem recurso, tem dinheiro, tem forças produtivas organizadas. Vai se recompor com na verdade, o Estado recompõe essas perdas do capitalismo, que é o próprio capitalismo, né? Está falando da mesma coisa, e tudo vai se passar novamente. Como foi em 2008, quando foi em 99, 98. Não haverá nenhuma catástrofe, sabe? Nenhum cataclisma que vai modificar. Claro, vai haver alguma mudança, como sempre há, obviamente, mas nada que vá trazer uma nova era. Posso estar equivocado, mas veremos daqui a pouco. Isso vai ser breve, né? As coisas são muito rápidas hoje. Assim como a pandemia foi rápida, surpreendeu a todos, os caras estão trabalhando também aceleradamente para se resolver isso. Daqui a pouco os caras inventam aí, sabe, uma vacina, alguma coisa para amenizar e as coisas vão ocorrer como ocorreu no passado, né? É mais uma onda de gripe, como a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas, né? E num mundo que era pouco. Isso aí os caras já estão. Hoje você não tinha, por exemplo, os recursos também que você tem hoje, né? Para amenizar tudo isso. A crise do trabalho é uma crise permanente, né? Então não há nada de novo. Resumindo a tese, então a crise da sociedade do trabalho começou precisamente quando a sociedade do trabalho estava nascendo. Olha aí, o que eu tô falando que esse negócio de Gessé de Souza é perigoso? Tu leu isso no livro dele, aposto. Olha, ó, cartão vermelho para você. Se eu conseguir resumir em até 10 segundos, eu topo. Acho que, em suma, o Frank está defendendo que o Gessé é uma leitura válida, porque ele contém subsídios para o entendimento da economia política brasileira, né, da estruturação da política econômica brasileira, enquanto o Pol Pot está negando veementemente qualquer possibilidade disso. E aí, galera, olha só, eu não sei qual texto que vocês estão falando especificamente do Gessé, mas eu não curto ele. Eu acho que tem outros autores que falam melhor sobre a constituição de classe social no Brasil. Eu não sei, eu tive aula com ele, né? E, tipo, a relação que a gente teve lá com ele, que o departamento falava, era, sei lá, um pouco de fanfarrão, assim. Nunca senti seriedade. E também tem na discussão teórica dele. Boa noite, Cássia. Tudo bem? Muito prazer. Então, a discussão é essa. Eu vejo valor aí na discussão que o Gessé tem feito, dialogando aí com intelectuais que construíram, né, a ideia de Brasil ao longo do tempo, né, dentro da sociologia, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, aí, Sérgio Buarque de Holanda. Ele traz uma nova leitura aí, fora dessa visão uspiana que todos os intelectuais, enfim, toda a academia brasileira compraram de pronto, sem fazer nenhuma crítica a essa discussão de classe social,
o elemento da escravidão que pouco se discute na nossa formação, nas nossas relações econômicas e sociais. Eu acho que tem um valor essa discussão. Óbvio que ele, né, politiza muito debate, que é importante, porque ele quer também apresentar, né, na verdade, ao campo político alternativas de discussão, para a gente não ficar preso a essa ideologia que é construída pela hegemonia econômica nacional, né? Claro, ele busca uma linguagem, né, mais direta, mais objetiva, fora da hermenêutica academicista, teórica. Eu acho interessante por conta disso. O colega aí já acha que é subleitura, então o colega eurocêntrico aí acha que é subleitura. Até porque também ele faz uma discussão nacional, né, uma discussão da sociologia nacional, fora aí dos grandes autores, enfim. É isso. Eu acho que o Gessé é um pouco isolado aí na academia, tá ligado? Tipo, o pessoal da ciência política, que é a formação dele, pelo menos de atuação contemporânea, atual, né? Ele não é reconhecido pelos seus pares, assim, entendeu? Então, e eu não vou dizer que é por conta do departamento, por conta da área ser mais conservadora, um pouco mais... Não é por conta disso, não. Eu realmente não gosto da literatura do Gessé. Eu acho ele um pouco não criterioso aí, mas há quem goste, eu respeito, sim. Eu fiquei muito eu concordo com o que ela tá falando, mas eu fiquei muito intrigado com o sotaque esqueci o nome. Nossa socióloga aqui, né? Agora é oficial. Então tem que ter alguém aqui para dar assim aquela palavra final, né? Pronto, acabou, é isso. Eu não sou sociólogo, não podia ser assim tão enfático, né? Mas agora já está esclarecido. Mas eu fiquei curioso com o sotaque, ele é um sotaque paulista e carioca ao mesmo tempo. Você é de onde? Deve morar ali no meio do caminho, ali em Resende, né? Aí pegou um pouco dos dois. Professora Cássia, desculpa, eu esqueci aqui. Para mim, a maior surpresa foi saber que o Gessé frequenta academia de luta livre. Não sabia. Eu também não sabia, não. Bom, não melhora em nada a situação dele, isso, né? Cá entre nós. Pois é, eu tô entre um ponto e outro, mas eu sou de Campos. É bem no norte do estado, é quase Espírito Santo já. E aí você torce pro americano ou pro popular Goytacás? O Goytacás, inclusive, é a quarta maior torcida do estado do Rio, né? Tá na frente do Botafogo. Pois é, eu não sou muito conhecedora da torcida local, mas é o americano e o Goytacazes. Aqui o americano é chamado de Cano. Enfim, eu acho que o americano ele é o mais popular, talvez. Aqui é o Latifúndio Garotinho, né? Onde ele fez carreira política. Não sei se vocês já viram essa notícia que a Rosinha tá fazendo bolo de pote para vender. E eles têm uma casa aqui na Lapa, né? Que é um bairro rosa, e é onde ela faz esses bolos. É impressionante. Se eu achar a notícia, eu mando para cá. Não, eu tenho a impressão que o time mais popular é o Goytacás, que é a quarta maior torcida do estado do Rio. Eu falo isso pelo menos quando tem botafoguense no grupo, se não tiver... E inclusive tem uma celebridade global que é torcedora do Goytacás, que é o ator Tunico Pereira. Mas eu conheci aí, tem muitos anos já. Eu me lembro, fiquei no centro da cidade, já não existe mais o antigo Hotel Gaspar, que ficava na rua ali dos cinemas do centro, muito bem frequentado. Conheci Quissamã também, os canaviais de Quissamã. E conheci a praia de Atafona, ali em São João da Barra, terra do conhaque e do milagre. Sou familiarizado com essa região aí. Olha, eu peguei meio por alto aqui os últimos áudios aqui e gostaria de propor aqui um bolo de pote após o treino de luta livre com Gessé de Souza. Seria uma boa pedida devido às atuais circunstâncias, né? Acho que seria interessante. O cara é da luta livre, da sociologia e da turma do metal, né? Por que ele não escreve uma biografia? As pessoas têm que conhecer essa história toda aí, pô. Sem falar que ainda conheceu o velho Babilônia, né? Podia ter um capítulo só sobre as aventuras junto com o Babilônia.
Ele atualmente é um DJ, cara, de bastante renome. Se colocar El Souto DJ, você vai encontrar na web e na Deep Web também. Verdade, não, você já tinha comentado, eu esqueci. É porque eu realmente não me interesso muito por essa. Eu gosto da luta, da sociologia e do metal. Isso com o DJ eu até esqueci. Mas é mais um motivo, pô. O Percevejo é uma figura lendária do Tijurquistão. Além de conhecer uma amplitude de histórias acerca do Babilônia, ou Bad Boy, como a gente conhecia mais, ele também transitou com desenvoltura pelas academias de luta livre do Tijurquistão e adjacências. E conhece muitos desses lutadores famosos. O Babilônia, ele ganhou esse apelido na UERJ. Não sei porquê, né? Porque ele não se interessava por história antiga, ele só se interessava por índio. Para ele, o índio era a nova forma de luta de classes. Devia ser eleitor do GSE também, né? Deve ter isso aí em algum estudo aí do GSE. Pô, isso aí até me lembra daquele projeto do livro, né? Da turma lá da Luta Livre. Eu assistir ontem 2h30 de entrevista com o Murilo Bustamante, muito boa entrevista, por sinal. E ele relembra ali alguns momentos dos embates ali. E ele roubava a camisa da garotada do jiu-jitsu também, ali na Praça Sans Penha, era ele, então? O Pote, o senhor falou aí do Bad Boy, mas o que o senhor não sabe é que o Percevejo, ele fez luta livre com o Bruno, cara, o careca que era segurança do garagem, né? E algum tempo depois do Bruno ter tentado matá-lo. É uma coisa surreal, uma situação bizarra. Sem contar que o Percevejo conhece, né, amigo íntimo do Murilo Bustamante. Então dê parabéns a ele pela entrevista. Foi muito boa. O Bruno eu não conheci no Garage, quer dizer, devo ter visto lá, mas não me lembro dele lá. Acho que na época que eu ia ele não estava. Mas eu conheci muito ele na Marquis. O Armando teve vários personagens ali trabalhando com ele, né? O Adelson, depois o meu xará, o Marco, que era um viking, né? Tijucano. Ele não era tijucano, mas enfim, tava por ali, né? O Bruno e um que era baterista também, de black metal. Pô, só artista famoso, né? Não gostava da conversa com o Bruno, não, porque queria falar ali de outras coisas, ele só falava de macumba. Ele acreditava em macumba, né? Em espíritos e tal, só queria falar disso. Acho que ele estava numa fase assim despolitizada, né? E ele estava buscando refúgio nessa espiritualidade mórbida aí. Pois é, o Popote, o Lúcio me falou aí do seu interesse em produção acadêmica em cima do mundo das lutas aí, mas só para deixar claro um pouco aí, eu fui aluno do grande Jefferson de Oliveira Pereira, o famoso Jop, durante anos, e comecei nesse negócio aí de luta aí fazia a luta greco-romana com o Roberto Leitão, no Clube Copa Leme e ali no Clube Radar. E aí acabei migrando para o jiu-jitsu. Fui treinar jiu-jitsu na academia do Bolão e do Murilo Bustamante, que era o Rio Jiu-Jitsu Clube, e também no Carson Grace. Enfim, se quiser conversar qualquer dia desse sobre essas histórias aí, tô aberto para isso aí. Sobre, o Bruno, teve um momento engraçado que eu tava voltando de um show na Praça Sans Pena e estavam todos os carecas da época, né? Nessa época ainda tinha essa coisa no Rio de Janeiro, né? E não eram calvos, eram carecas mesmo, do movimento aí. E os caras correram atrás da gente ali na Praça Sans Pena, eu saí correndo. Vários anos depois eu já era faixa roxa de luta livre ali na Jop. Me entra o Bruno se matriculando na academia de faixa branca, começando na primeira aula. Eu falei, pronto, é agora que vamos à forra, né? E depois de uma semana de bons treinos com o Bruno, acabei virando amigo dele e a coisa ficou para trás. Muito bom, muito bom. O professor Leitão eu conheço aqui dos vídeos, então. Uma lenda, né?
Aliás, só lenda aí. Vamos um dia trocar ideia, sim. Só aí para completar as curiosidades aí sobre lutas e coisas que o Lúcio falou aí, sobre o Murilo Bustamante. O Murilo Bustamante era um cara que gostava muito de dar aula lendo jornal, né? Era uma das grandes rixas ali entre o Murilo Bustamante e o Sérgio Souza, o Bolão, donos sócios na academia, que acabaram virando inimigos depois com o passar dos anos e, enfim, era tipo assim, isso é professor que lê jornal no tatame, ele dava ordem nos outros sentado no tatame lendo jornal de manhã. Então, porra, era engraçado, era interessante ver o cara com aquele jornal Globo todo espalhado no tatame, o povo, porra, treinando lá e o cara cagando pro treino e dando ordem, nem olhava pro treino. Pois é, esse nome Bebiano aí é um nome que tem bastante gente com sobrenome Bebiano no jiu-jitsu, né? Eu cheguei a pegar faixa preta já faz muitos anos já, mas enfim, eu me lembro na época de campeonato, essas coisas todas, e essa família Bebiano já era forte, e o cara aí, o Bebiano aí, o amigo aí do nosso ocupante da cadeira do presidente, ele devia ser até mais ativo na época aí que eu frequentava os campeonatos e tal. E esse povo todo aí, né, cara? Esse povo todo aí que aperta 17 aí, essa galera era toda do jiu-jitsu, né? Acho que o único comunista mais alinhado com a esquerda que tinha era o famoso Saddam. Saddam, faixa preta, porra, da terceira geração do Carson Gracie ali, foi candidato a vereador, a deputado estadual, e era DJ, era agitador cultural e tal. É uma figura interessante. Enfim, ele acho que era o único cara, porque o resto era tudo né? A gente já sabe. Ah, mas eu não conheço ele, mas vendo assim pelas entrevistas, ele tem essa cara blasé, assim, de quem não tá nem aí pra nada, né? Ele dá umas entrevistas, ele fica, isso aí, né? É a cara dele mesmo. Devia ser a coluna de economia, né? Que parece que ele era professor de economia. Professor não, mas era formado em economia, né? Mas ele fala muita coisa que eu acho interessante, cara. Ele, inclusive sobre essas rivalidades ali da época e tal, eu acho que ele tinha uma visão muito, ele tinha um perfil muito diferente, né? E ele tem uma visão assim de esporte, de luta que é bacana. Eu gosto de ver as entrevistas dele. Porra, o Murilo, ele era um atleta absurdo. Eu adorava o estilo dele de jogo, né? E era um cara que. Mas é engraçado, tinha essa curiosidade aí sobre ele dando aula aí, né? Ele sempre foi meio blasé e tal, eu acho que ele era formado em economia, se eu não me engano, na UERJ, se eu não me engano. E tinha um monte deles que eram da economia, era o Libório, o Ricardo Libório, era formado em economia e trabalhava no Banco do Brasil, era funcionário público. Trabalhava no Banco do Brasil na área acho que de mercado exterior, era uma coisa assim que eu me lembro. Mas acabou largando a história aí quando o lance do Vale Tudo começou a pegar e o Carson Gracie montou aquela equipe galáctica lá, que só tinha os melhores lá. O cara abandonou tudo. Mas eu me lembro, acho que era formado em economia, se eu não me engano também. Então, mas teve um Gracie também, que, cara, eu não vou lembrar agora o nome dele. É um que é bem coroa já, um bem magrinho, que era vice-presidente aí da federação. E ele se manifestou, fez uma crítica ao Robson, né? E foi até expulso. Teve uma polêmica recente aí por causa do alinhamento da confederação lá de jiu-jitsu com o Bolsonaro, né? E fazendo uma crítica política mesmo, né? E eu acho que ele é irmão daquela que escreveu o livro sobre o Carlos Gracie, que também não é lutadora, né? Mas é da família lá que também estava criticando, né? O bolsonarismo. Mas realmente é todo mundo, né? Isso aí faz parte da psicologia do lutador ser meio. Tem um vínculo aí bem estreito, né? Do lutador com o bolsonarismo, para ser decifrado aí.
E mais coisas sobre o Murilo. Murilo era um cara inteligente também. É um cara que você via que o nível de raciocínio dele era bom e era um cara que falava bem, era um cara que, enfim, não era um coitado. Acho que pode ser, quem você está falando, pode ser Carlinhos Gracie. Ele foi presidente da Federação da Federação de Jiu-Jitsu durante anos. Inclusive aquele vídeo famoso da pancadaria lá do Ryan Gracie contra o Tito, que é numa casa ali, perto da casa onde o Lúcio morou, ali na Barra da Tijuca. A casa era dele. E depois virou a sede da federação ali. Então, quando você ia para os campeonatos, você tinha que ir lá pagar a mensalidade, se inscrever nos campeonatos, era tudo ali na casa do Carlinhos. Mas eu não sabia, não fazia ideia que o Carlinhos ele era um cara alinhado com pensamento tipo contra o Bolsonaro, não sei. O Robson não era de se esperar, entendeu? Mas será que pode ter sido o Carlos ou pode ter sido o Helson? Não, vi aqui agora, o Reison foi demitido lá. A família Gracie é toda bolsonarista fanática, né? O Renzo e o Royce principalmente, né? O Royce conhece todas as polícias do mundo inteiro, né? Ele ficou famoso dando seminário para ir a qualquer lugar, qualquer país que você for, de Israel ao Equador ao Uzbequistão, ele conhece todos os departamentos de polícia de lá. E ele e agora ele faz negócio de arma, treinamento de arma. Ele é mais bolsonarista que os filhos do Bolsonaro. Outro dia ele estava no Instagram defendendo a invasão da Venezuela no início do ano. Acho que foi ano passado, né? Queria armar todo mundo para invadir a Venezuela, mas completamente. E todos esses caras aí que não tiveram muita educação em prol de esclarecimento, né? Quando vai morar nos Estados Unidos e fica muitos anos lá, o que já era ruim fica pior, né? Então, a coisa do americano de classe média, né? O americano médio, todo mundo, vários amigos que moram por lá e tal, falam exatamente isso, que o americano médio ele consegue ser muito pior do que o brasileiro médio, que já é uma merda, né? Seria uma boa se ele se disponibilizasse como voluntário, né? Para invadir a Venezuela, pô. Tipo um Braddock, né? A gente vê nessas passeatas aí que tem em São Paulo, não sei o quê, aí sempre o cara, porque eu vou ser o primeiro a pegar em arma para ir lá na Venezuela. Rapaz, isso é um negócio muito doido, né? Esse universo aí de família e pessoas que lutam, isso não é muito a minha praia, não. Mas vou te falar, cara que luta, né, lutador e apoiador de Bolsonaro, que ainda continua nessa posição, não tem compensação fálica que elabore esse trauma. Aí, ó, a Cássia colocou aí uma questão importante. Falo ou não falo? É o falo falido, né? Olha aí, a fantasia masculina agora é aprender a dirigir um tanque de guerra para esmagar os carros com um tanque, né? Que era coisa que antigamente passava assim na televisão de vez em quando, um veterano de guerra surtado, né? Era coisa de maluco, assim. Todo mundo sabia que os caras que faziam isso eram uns malucos surtados. E agora isso aí virou um modelo de comportamento. Aproveitando agora o momento aqui que eu tô acordando aqui para dar uma olhada aqui nos áudios aqui do pessoal. O Carson era um cara genial. Eu nunca tive aula com ele, apesar de ter ido treinar bastante na academia dele, porque eu entrei no jiu-jitsu através da academia do Rio Jiu-Jitsu Clube, que era a academia do Sérgio Souza Bolão e do Murilo Bustamante, que eram alunos dele. E depois eu ia lá também, porque eu tinha vários amigos lá, o Vinicinho, o próprio Sadan era meu conhecido, e realmente o Cássio era um gênio, cara. O Cássio era um gênio, a história da salinha, da música francesa. É engraçado que todo mundo conta a mesma história. Eu fazia mais o treino do bolão e eu era um cara mais colado com o bolão, tanto que quando acabou o Rio Jiu-Jitsu Clube, eu fui treinar com o bolão e não com o Murilo, entendeu? E aí a história do Murilo acabou virando
o Brazilian Top Team lá, que foi pra ABB da Lagoa e por aí vai. O Carson foi o gênio, cara. O Carson foi o gênio e era um cara humilde pra caralho. Às vezes você passava ali na Praça Sans Pena, tava ele, tava o Paquetá, tava aquele outro coroa que era do judô lá, esqueci o nome dele agora, mas vou lembrar ao longo do dia. Ali no Galeto, frango veloz, porra, tomando chopp, e ali comendo. Era um cara que não tinha essa porra de dieta Grace, e era um cara que ajudava todo mundo, isso que era maneiro. A academia do Carson Grace foi uma academia que tinha porta aberta pro pessoal que treinava, que era do Cantagalo, que morava nas comunidades ali de Copacabana e Ipanema. E muita gente treinou de graça ali, porque não tinha dinheiro para treinar, entendeu? Campeonato, vivia na grade no campeonato ali, falando quando tinha os alunos lutando. Era realmente um cara admirável. Era um anti-herói, né? Que na verdade foi o grande gênio da história toda. E fechando aqui que, cara, Murilo Bustamante também eu era fã dele como atleta. Ele era um dos melhores. Eu só falei a história do jornal aí, que isso daí não vire um motivo para achincalhar o cara ou para depreciar o trabalho do cara, que o cara era fantástico, foi um dos melhores ali. Depois a gente conversa melhor, cara. Tá vendo? Eu não sei usar o WhatsApp. Olha o tamanho do áudio que ficou. Isso é coisa de gente que não sabe usar o WhatsApp. É muito bizarro, assim. Um abraço. Mande um abraço para todos também, inclusive o Percevejo. Boa tarde. O Lúcio pediu para eu falar sobre o Edson Carvalho. É um tema que a gente já debateu várias vezes aí ao longo dos anos. Eu lembro na época do Globo Repórter, garoto, né, fiquei muito impressionado com muita gente na época, né, que acompanhava já o começo ali do Vale Tudo na televisão. E logo em seguida teve a luta de fato dele, num evento que passou na Bandeirantes, se não me engano. Edson Carvalho contra Igor Vovchanchyn, né? Então era aquela expectativa de ver as técnicas do Iauara, que era o nome da arte marcial do Lacerda, ver como é que elas iam ser aplicadas, né? E deu até pena, porque ele apanhou muito do Igor, muito mesmo. Ele tomava knockdown, levantava, apanhava mais. Eu não sei nem se chegou a ser interrompida por médico. Tem no YouTube isso, não dá pra achar. Mas aí caiu, né, a teoria de que aquela arte lá podia ser útil. Aí outras coisas que eu lembro do Edson, tem o Mark Kerr falando dele. Era um evento em São Paulo, daqueles. O Mark Kerr, não sei se ele tinha lutado ou estava ali no corner de alguém, mas já era um cara conhecido. E o repórter pergunta, né, fala para ele do desafio do Edson, e o Mark meio já sabia mais ou menos, né, da história, e fica zoando, até chamando o cara de viado. Acho que ele fala faggot, né, que é uma coisa que hoje aí o politicamente correto proíbe, né. E ele sugere até assim que o Edson lutar contra o Valide, né. Fala, não, esse cara tem que ganhar de outras pessoas primeiro para chegar perto de mim. O engraçado é que já teve também outra coisa, que foi a luta do Edson com o Valide, que aí é assim, gente que é do ramo mesmo, né, que do judô, do jiu-jitsu, que deve saber melhor. Foi uma briga que aconteceu na Academia Medi, em Ipanema, que foi o Edson com o irmão dele, pegaram lá o Valide. Não sei se foi na crocodilagem, né, mas tem essa confusão aí, dá pra achar também na internet algumas coisas. E outro conteúdo é o Marco Ruas, falando do Lacerda, uma entrevista até mais longa, que o Ruas fala das picaretagens do Lacerda, né, que tentava enganar ele, né, queria trazer ele para ser discípulo, tinha umas histórias. E o Ruas, mais malandro, já percebe que o cara era um picareta. O Edson, depois a gente descobriu que ele estava morando nos Estados Unidos, ou morou por um tempo e já voltou, e dá aula de jiu-jitsu, tem uma academia e tudo. Aparentemente estava bem ele, com vários alunos, e também dava para achar a entrevista dele falando do Lacerda, do arrependimento dele, né, que depois ele caiu na real e seguiu outro caminho. E na época, quando o Conde Coma chegou aqui no Brasil, né, o Conde Coma, ele ficou abrigado num circo, fazendo apresentações, inclusive ali fazendo desafios. Então o Conde Coma enfrentava boxer, enfrentava brigador de rua, enfrentava capoeirista. E nessa ele começou a ensinar, a treinar algumas pessoas. Foi aonde entrou-se alguns Gracies, né? O Carlos Gracie, o Gastão Gracie, aquele outro que chamavam de Gato Ruivo lá, que eu não sei o nome dele lá, que também é Gracie. E no meio desses estava o Luiz França, né? O Luiz França Filho,
que foi o que mais tarde trouxe o jiu-jitsu para cá e ensinou ao Fada. E aí, lógico, automaticamente o termo jiu-jitsu ficou difundido daquela época porque se usava o termo Kano Ryu Jiu-Jitsu, era o sistema de defesa, de combate militar do Kano, né? Vindo mais tarde, né, sendo protocolado como Judô Kodokan, e inclusive muita gente não sabe, vários outros mestres de jiu-jitsu mudaram o nome também para Judô. Tanto é que tem um cartaz japonês muito interessante, eu acompanho um canal aqui do Kosen Judô, tanto dentro do YouTube quanto em página no Facebook. Pô, e ele divulgou um cartaz outro dia daquele famoso judoca antigo do Kano, me fugiu o nome dele, um daqueles de ponta, não sei se era o Yamashita, quem era, e ele explicando no cartaz que o judô que eles praticavam era o judô Kodokan, da linha de Jigoro Kano, que outros judô que estavam, tipos de judô que estavam aparecendo, não era o judô Kodokan, porque estava havendo a migração, devido àquela cobrança da era Meiji, de mudança de terminologia e tal. Então o Kenjutsu estava virando Kendo, né? O Aikijujutsu foi reformulado pelo Ueshiba, virou Aikido. O próprio Karatê, que era Karatê Jutsu, virou Karatê Do, né? E aconteceu a mesma coisa com o Jiu-Jitsu. O que muita gente não sabe nessas questões das mudanças de terminologia é que o que o Mestre da Morte ensinava, que o Mestre da Morte aprendeu supostamente artes marciais também lá para a região Nordeste. E o que muita gente não sabe é que ele na verdade ensinava, né, que como ele propagava a tal da Iawara, né? Só que muita gente não sabe que o Iawara, na verdade, era um sistema de jiu-jitsu. Porque no Japão, antes dos mestres, mais ou menos nos 1800 e pouco, 1700 e pouco, não sei, dos mestres se unirem e resolverem formular as artes quase como uma igualdade e com isso chamar elas de jiu-jitsu, né? Então no final levava sempre o termo jiu-jitsu, né? Então, Kitoryu Jiu-Jitsu, né? Kukishinden Ryu Jiu-Jitsu, né? Kotoryu Jiu-Jitsu, e aí tinha normalmente discriminado no meio a base do sistema técnico, né? Se era combate corporal, então como tem uma escola chamada Kotoryu, se eu não estou enganado, é Kotoryu Taijutsu Jiu-Jitsu, entendeu? Ela ganhava o nome normalmente do fundador, né? Era o sobrenome de família do fundador, ou às vezes o nome que o fundador achava que caracterizava técnicas que ele ensinava ali dentro, né? Mais a aptidão técnica treinada com mais ênfase ali dentro e o nome Jiu-Jitsu. Só que antes não tinha, cada um dava um nome lá às suas artes de modo muito próprio, não tinha esse termo final Jiu-Jitsu. Esse termo final Jiu-Jitsu parece que apareceu a partir do século XV, XVI, começou a ser dividido no Japão e sendo formulado por quase todos e aceito como um termo geral, parece que no século XVI para XVII. Então, na verdade, várias províncias no Japão, né, tratavam o Jiu-Jitsu como Iawara. Ele se chamava Iawara. Na verdade, é um sistema de jiu-jitsu comum, parecido, quase igualitário com vários outros, entendeu? Então tinha o sistema de atemi, de ataque traumático, de nage, de projeção, de katame, de imobilização. Tinha aquelas técnicas que nós também temos no ninjutsu, que o Mestre da Morte mostrava, né, que eram os koshi-jutsu, as técnicas de atacar os pontos de pressão, mas só que não é daquele jeito fictício lá como o Mestre da Morte gostava de mostrar, né? Eu só não sei aonde com quem ele aprendeu um jiu-jitsu chamando de Iawara. Eu não sei se ele treinou jiu-jitsu comum com qualquer outra pessoa lá no Nordeste, que muita gente não sabe. Não entrou apenas o sistema de jiu-jitsu do Kano pela região Norte e Nordeste. Entrou também outros sistemas, como tem um sistema representado por um sensei até hoje, que saiu a reportagem até feita pelo Flávio Canto,
no canal Sensei Sport TV, um tal, acho que o tal do mestre era Nagashima, como eles chamam aqui, e ensinou alguns brasileiros aqui. Então você vê que é um sistema até bem voltado mais para aquele sistema não dividido que os Gracie acabaram causando, né? Muito de solo e mais com atemi, com projeções e tudo como sempre foi o jiu-jitsu. Agora, fazendo um adendo ao que o rapaz falou no áudio lá, os Gracie são assim, tem que ser respeitado porque eles conseguiram desenvolver um sistema próprio. Eu acho que é esse, né? Eu estava no Colégio Baiense da Barra, que ele era, né? O Baiense ele tinha um nome até respeitado, mas ele resolveu abrir na Barra da Tijuca. E na Barra da Tijuca, na verdade, você tinha um grande colégio, que era o Santo Agostinho, né? Em termos de nota, essas coisas, que era religioso, que reprovava, saía fora, ou tinha que dar um dinheiro para a igreja, aquelas coisas todas. E os outros colégios eram os colégios mais degenerados, assim, né? Pinheiro Guimarães e tal. E tinha uns intermediários que eram fracos, né? Que era sobretudo o Veiga de Almeida e o Anglo-Americano. Quando o Baiense abriu na Barra, eu estava me mudando, né? Eu saí de Botafogo aos 11 anos, 91, e fui para Barra, né? Num casarão lá comprado nos anos 80, quando era ainda mais em conta. Meu pai comprou o terreno, construiu, depois virou a mega mansão, né? Que jamais poderia ter sido comprada depois de meados dos anos 90, né? Depois da segunda metade dos anos 90. Enfim, Lúcio chegou a frequentar festas lá, o Marcos também e tal, entre outros personagens. E aí eu continuei no Andrews, mas aí depois de 2 anos, lá para 94, fui pro Baiense. O Baiense abriu, fez uma provinha que passava todo mundo, só que o colégio juntou desde gente que vinha de escolas boas, né? Da Zona Sul, Zona Norte e tal, até a galera que era reprovada no Veiga de Almeida e no Anglo-Americano. E os que conseguiam o feito de serem reprovados no Pinheiro Guimarães e tal, Pinheirão, né? Então o colégio era bem eclético, digamos assim, né? E na Barra, né, era tudo playboy, metropolita, jiu-jitsu e tal. E quem não era isso, era automaticamente chamado de grunge. Tinha os grunge de fato, com os quais eu andava, mas eu não era grunge, não usava aquelas roupas daquele jeito e tal. Até um skate ou outro, né? E eu tocava guitarra com a galera, então não virei grunge. Só que como eu sempre joguei bola, e a maioria dos caras que tocavam instrumento e rock, e a gente já bebia e fumava, aliás, isso é curioso, até metade dos anos 90, eu lembro que, por exemplo, quando a gente começou a ouvir Planet Hemp e tal, os playboys zoavam a gente, vocês são maconheiros e tal. Depois aí a maconha virou, mas não tinha, nem os surfistas, era um negócio assim, surfista playboy, né, que tal, não fumava e tal. Não os da Barra, né, claro. E aí a escola parecia aquelas coisas de filme norte-americano, assim, né, tipo, os playboys zoavam quem era diferente, né, quem era ou os nerds ou os grunge, então era uma parada, né, tipo, derrubar lanche, né, mandava comprar lanche à força. Ei, cara, pega sua garota e vamos arrebentar. Aí, porra, né? Derrubava a bandeja dos manos. Ei, Lester, passa lá o dia com os lambda. Tipo isso, assim. Aí e eu lembro que então eu fazia, né? Como eu jogava bola e jogava nos campeonatos, comecei a jogar nos campeonatos de escolinha e tal. E eu jogava na época bem, então assim, sempre era titular do time do condomínio, disputava. Então os playboy meio que me respeitava assim, né? Zoava, mas não queria bater, né? Mas batia nos moleques, zoava e tal. Aí começou a ter uma resistência, né, organizada dos ditos grunge, na época pelo Cabeça, né, que morava naquele condomínio também, Portões da Barra, né, tinha um outro que eu me lembro, eu esqueci agora o nome agora, que era um condomínio lá mais pro Recreio, depois tudo virou Barra, né, com especulação imobiliária, mas era Recreio, Barra Sul, né, onde conseguiram roubar até o elevador uma vez. E eu lembro que uma vez eu fui jogar, né, pelo time do Mandala no Barra Sul, num campeonato interno, e eu fiz um gol e nego começou a atacar ovo, né, em mim, quando eu comemorei o gol, e depois o maluco tacou uma pedra que não pegou, aí o juiz parou o jogo, aí a gente nem queria ganhar o jogo acabou 1-1, ainda bem. E, bom, enfim, aí os playboy, né, eles zoavam e tal, e os grandes começaram a reagir e tal, esse novo Leblon e tal, a galera que andava comigo, e começaram a se organizar e tal, que era um maluco que andava num Gol velho, vermelho e tal. Eles, na verdade, já estavam vendendo droga também e tal. E aí, uma vez, eu estava no AMPM, em frente ao Novo Leblon, que a gente ficava lá bebendo cerveja e tal, já com 15, 16 anos, eles eram mais velhos.
E uns dois playboys chegaram e começaram a zoar, xingar, os caras fortes assim, né? E estavam numa, como é que é? Audi A4, né? Um carro daqueles que na época fazia sucesso. Aí que era um desses caras aí junto com simplesmente se levanta, pega um taco de beisebol, né? A gente, não, vai pra cima dos playboys. Os playboys meio que riram, porque ele mesmo com o taco de beisebol não ia ter condição de carar os dois. Mas ele para em frente ao Audi A4, com o taco de beisebol. Aí os playboys, começam a, não, por favor, não, o carro do meu pai. E aí ele faz o discurso sobre por que não ofender as pessoas, não discriminar os outros e tal. E depois que os caras ouvem todo o discurso, ele quebra o carro mesmo assim. E não apanha, porque os caras ficaram tão desesperados com o carro que não fizeram nada. Aí depois disso teve o tal do massacre dos grunges, foi quando os playboys, no meio de uma festa de Novo Leblon, decidiram bater nos grunges, tá? E bateram mesmo. Bom, tinha esse clima aí, né? Porrada marcada entre os playboys no Metropolitan. Quem tá sem camisa é da Barra, quem não tá, não é, então vai apanhar. Então qualquer show, Paralama, Ivete Sangalo, Iron Maiden, que foi o dia que eu lembro que a gente foi no show do Metropolitan e quebrou mesmo parte do Metropolitan porque achava que aquilo era um tempo dos playboys. Bom, tudo isso para dizer que quando teve essa luta, né, acho que foi aí o companheiro aí corrigiu, né, acho que foi o Amaury Bittetti, mestre Hulk, né, o mestre cabeça, é isso aí que você falou. E parece que o cara deu uma pernada lá e apagou o Bittetti e tal. E os moleques estavam acompanhando aquela porra, só falavam naquilo, né? E aí quando chega no dia seguinte, acho que isso foi no domingo, na segunda, né? A galera começou com bater palma, né? A gente lá sentava no fundo, os ditos grunge, né? E começamos. Tan, 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 tan. Aí, porra, os malucos olhando já torto, né? A professora pedindo silêncio e tal. Pô, lá pro segundo, terceiro tempo de aula, o maluco manda, né? Sou eu, Maculelê, sou eu. Os malucos levantaram, aí teve empurra, acabou todo mundo na direção. Lembro da ocasião desse massacre dos grunges aí. Pelo menos um amigo escapou porque subiu numa árvore. Felipe, então, era nirvaneiro, né? Nirvaneiro da Barra, né? Agora, o mais bonito disso tudo aí é que você olha e parece que você tá vendo um filme, aqueles filmes americanos de sessão da tarde, né? Pô, que escola é essa, né? Que onde eu estudei não tinha essas coisas não, cara. Mas a gente não gostava de grunge também não. Negócio de Nirvana, de maconha, de camiseta de flanela. Isso aí não pegava bem também não. Mas não chegava ao ponto da agressão física, né? Essa luta ficou muito famosa porque era num torneio e o Bittetti era um cara muito mais forte, era o cara de frente ali do jiu-jitsu, desses caras mais pesados, né? E era um cara realmente muito bom. E ele era, favorito absoluto, né? Deve ter perdido até de repente porque nem treinou, assim, foi lá meio foi indolente, né? Agora, a questão é a seguinte, é que quem vencesse isso era uma espécie de eliminatória para saber quem ia lutar com o Rickson, né? Que o Rickson fez um desafio, mas aí quem ia lutar com ele tinha que ser o melhor. Aí fizeram, não, então vamos fazer um torneio para ver quem vai lutar com ele. E aí os caras tinham muita expectativa nisso, porque era aquela rivalidade interna lá dos Gracie, né? Que o Bittetti era da linha do Carson, né? Então ia enfrentar outra linhagem ali do jiu-jitsu, né? Mas aí o mestre Hulk frustrou a rapaziada. Esse do Maracanãzinho foi meio que um desafio aberto, né? Porque durante algumas semanas iam aparecendo os nomes que iam participar. Aí tinha o Fera do Acari, Fera de Acari, né? O De Pedro, já era um cara também meio conhecido. E com a vitória do Hulk ele se classificou, mas aí fizeram um torneio que era com lutadores estrangeiros, que ia ser dividido em 2 etapas. Teve a primeira, acho que também no Maracanãzinho, o Hulk até perdeu para um cara canadense, um karateca Jean Riviere, um cara bem maior que ele, e todo mundo levou calote, se eu não me engano, não foram pagos, e acabou não tendo a outra etapa. E tinha esse lance do Rickson, sim, eu acho que o Rickson deve ter pulado fora vendo que não ia ter dinheiro. Quem parece que ficou responsável por essa questão institucional, né, foi o Robson, né? Agora, realmente, você tem razão. Eles são um sistema alternativo que eles mesmos foram se autoproclamando e foram fazendo. Mas não só no sistema de graduação. Eles foram fazendo realmente... Eu estou falando aqui só de ouvir as histórias. Não entendo tão profundamente disso. Mas o que eu vi em entrevistas, o pessoal contando, é o seguinte...
que o Carlos Gracie, ele nem chegou a ser aluno do Conde Coma. Ele frequentou a academia dele, onde já tinham outros instrutores mais jovens, e ele teve aula com esses caras, ou pelo menos com um desses caras. Mas ele frequentou a academia do Conde Coma. Isso é o que existe dado sobre isso, né? E quem fala isso não é nenhum detrator dos Gracie, não. É um cara que fez um... Não me lembro o nome dele agora. Tem uma entrevista dele com aquele Marcelo Alonso que ele conta essa história, né? Só que isso daí não é o Brazilian Jiu-Jitsu, né? O Gracie Jiu-Jitsu, que às vezes era apresentado inclusive como judô, né? Ou tinha outra denominação e tal. Aí dentro um pouco dessa mitologia, né, que pode ter um pouco, não sei o quanto de verdade que tem, o Hélio, ele assistia às aulas do irmão, e enquanto ele assistia, depois ele começou a dar algumas aulas ali meio informalmente, né, que era uma coisa rudimentar, não era nem em academia, acho que era na própria casa dele e tal. Ele começou a desenvolver um sistema próprio, adaptando aqueles ensinamentos tradicionais à condição física dele, que era a condição de uma pessoa debilitada fisicamente. Que é meio estranho também para um lutador de vale tudo, né? Mas tudo bem, mas é o que eles falam, né? E aí essa adaptação que permitiria que o mais fraco enfrentasse o mais forte, só foi possível a partir de um sistema desenvolvido empiricamente ali na tentativa e erro do próprio Hélio Gracie. Então, com o Carlos do Jiu-Jitsu chega ao Brasil, é uma das linhagens do Jiu-Jitsu no Brasil. Tem outras, né? Tem pelo menos essa família Fada, e tem uma outra de um pessoal que estava em São Paulo já, né? Fazendo inclusive desafios, lutas, exibições e tal. Você tem notícia disso já nos anos 30, quando começou a virar um bairro japonês lá, a Liberdade, né? Agora, então, voltando ao Hélio, ele criou um sistema próprio dele. Então, o Carlos, ele introduziu o jiu-jitsu na família. Gracie foi um dos introdutores do jiu-jitsu no Brasil. Uma das linhagens mais antigas é essa mesmo, da família Gracie. Agora, o jiu-jitsu, mas não é o Gracie Jiu-Jitsu, esse que é o ponto. O Gracie Jiu-Jitsu quem desenvolveu foi o Hélio, que é o irmão mais novo, né, que é o pai do Royce, do Rickson e tal, né? E aí, os filhos do Carlos são mais novos que o Hélio, e meio que se submeteram um pouco a isso. Mas você vê, por exemplo, que como eu não sei, por exemplo, se o racha que tem do Carson com o resto da família tem a ver talvez com uma certa insubordinação em relação a essa autoridade do Hélio como o criador de um novo estilo. Não sei, teria que ser realmente um cara que pesquisou isso daí. Mas aí, como ele desenvolveu teoricamente então uma nova arte marcial, ele mesmo é que criou um sistema novo de graduação. O sistema de faixa do Gracie Jiu-Jitsu foi inventado pelo Hélio e é constantemente reinventado. Hoje, por exemplo, tem uma disputa do Helson, que tenta seguir a orientação, tenta repetir a prática do Hélio nesse aspecto das faixas, né? Mas a federação segue outra regra. Porque é isso, o jiu-jitsu brasileiro é como se ele estivesse ainda em construção, ou como se ele fosse em construção permanente, não sei. Mas aí tem um problema no início ali, que é o seguinte, eu vi o Rorion conta muito essa história da origem da família, né? E a história que o Rorion conta não é bem isso. O que ele conta é que o avô dele, né, o pai do Carlos e do Hélio, tinha feito um favor para esse Maeda. E aí, em retribuição, o Maeda ensinou os filhos dele, né, ensinou o filho dele, o Carlos, e talvez algum irmão do Carlos, né? Acho que o Hélio nem fazia parte disso. Porque aquela história da saúde, a saúde frágil, não podia nem subir escadas. Enfim, mas é isso. Então, e aí ele teria frequentado a academia desse Maeda, né? Então, a origem do contato da família Gracie com isso lá no Pará, né? Seria essa daí. A relação do pai do Carlos com o Conde Coma, que não se sabe. Eles na verdade, eles falam de maneira vaga, assim, teria feito um favor e em retribuição ele foi ensinar os filhos. Mestre da Morte agora, o Mestre Lacerda, né? Agora a história ficou boa.
Então, eu sempre tive curiosidade de entender aquele vídeo, que eram dois caras grandalhão, um é o baiano, como era conhecido, né, que é o Edson Carvalho, e o outro eu não sei quem é. Que ele fica ali dominando os caras só com aquele alicatezinho que ele dizia, né? E eu sempre tive curiosidade de entender, até o outro áudio que veio na sequência aí explicou isso, né? É uma técnica que está ligada ao jiu-jitsu, tal, que ele aprendeu em algum... mas eu nunca entendi por que ele frequentava ali o Carson e o Carson abria espaço para ele, porque ele não fez isso só com o Edson. Se eu não me engano, o Amaury Bittetti também fez, foi durante um tempo ali, tentou seguir lá o ensinamento dele e tal. Agora, eu vi uma entrevista com o Marco Ruas que explica isso daí, ajuda a entender o que é. Aí agora você falando de como ele estava ali meio numa situação financeira precária, aí que você junta as duas coisas, você entende. Porque o Marco Ruas, ele falou que ele era um cara que estava aqui, né, não tinha o mercado da luta, né, era só para ser professor de academia, mas ele também não tinha, ele era isolado nisso, ele não era do meio do jiu-jitsu, que tinha as academias mais cheias e tal. Então era um cara que provavelmente passava por dificuldade. E aí esse cara chegava, via um lutador bom e ele oferecia um patrocínio pessoal. Ele falou, vou te bancar, vou te sustentar, vou levar você para lutar lá fora, vou fazer o diabo agora. Você tem que se apresentar publicamente como o meu discípulo. E aí ele fala, e o Marco Ruas inclusive chegou a topar, não sei se discípulo, não sei, mas chegou se associou a ele, né? Fizeram a famosa, estou falando do Nordeste, na verdade ele é de Porto Velho, não sei se ele morou no Nordeste e passou algum tempo lá, mas ele é de Porto Velho e ele sempre pegava esse pessoal daqui e levava para Porto Velho, para conhecer a terra dele, para conhecer lá os contatos dele e, sobretudo, para se apresentar naquele rincão lá como o mestre, não sei o que, e ele botava esses lutadores para darem depoimento, né? O Ruas falou que brigou com ele porque ele chegava, apresentava o Ruas para a turma lá, e aí falava, e aí Ruas, como é que você me conheceu, o que você fala de mim? E aí ele queria ser exaltado, como o Edson fez lá no Fantástico, falou que é o único homem que ele respeita, que é o único cara que não sei o que e tal. Então ele em troca de bancar eles como profissionalmente, eles tinham que fazer isso. E aí ninguém fazia, né? Ou fez um pouquinho ali, mas, né? Agora esse Edson deu azar de cair numa matéria do Fantástico, né? Não foi no Fantástico, não, foi um Globo Repórter, acho que foi um programa grande só sobre isso, e um dos quadros foi sobre o Mestre da Morte. Eu lembro dele andando com a camiseta branca, assim, aberta, de bicheiro, assim, em Copacabana, o homem que não teme ninguém, ele fala até o homem que desafiou todas as lutas e não sei o que, é o Mestre da Morte, então. Mas essa entrevista do Ruas é muito boa porque ele explica isso, né? Como é que era essa abordagem, como é que ele, vamos dizer assim, como é que ele aliciava os lutadores, né? Mas mesmo assim ninguém ficava, não durava muito tempo. Hoje ele está em Porto Velho. Eu achei um blog aqui que tem uma foto recente dele bem velhinho lá em Porto Velho. Quem era, Lúcio, que subiu na árvore? Eu lembro, eu acho que eu tô quase lembrando quem era. Não sei se era o Daniel, o Presunto, alguém que conseguiu escapar mesmo, verdade. Fábio Darzi, né? Mas o ficou proibido festa junina lá há uns 5 anos. E nas leis do condomínio, o condomínio tem o cabeça ficou proibido de entrar no condomínio, assim, como se pudesse, né? Mas agora a escola era isso, né? Eu lembro que tinha um amigo do Santo Agostinho, que ele de Santo Agostinho dizia, quem reprova atravessa a rua, né? Porque o Baense, ele era exatamente em frente ao Santo Agostinho, do outro lado da Avenida das Américas, né? E aí a gente dizia, cara, vocês também têm muito preconceito, não é assim e tal. E aí o Gabriel, que era esse cara do Santo Agostinho, ele decidiu um dia, falou, não, sexta-feira eu vou passar lá encontrar vocês na saída da escola. Pegou a bicicleta, né? Passava por embaixo da passarela ali, em frente ao Novo Leblon, e chega lá, né? Quando ele chega, cara, simplesmente está vindo um grupo de uns 15 caras, liderados por um sujeito que atendia por morcego, para bater no Mitchell, que era, olha o nome do personagem de Sessão da Tarde, Mitchell, que era um estudante do Baense, de uma outra sala minha, quer dizer, de uma outra sala da minha série. O Mitchell desce também com o grupo dele lá, de uns 10, 15, né, os dois
vão se encontrar e o diretor da escola desce, né, e diz: que é isso? Não sei o que, chama os inspetores, segurança e tal. E separa os dois grupos, né, e eles batendo boca de longe, né, e começa: então se não é hoje, Metropolitan sábado. Aí o outro: Metropolitan sábado. Então, e aí esse amigo, né, do Novo Leblon tá chegando, olha para mim e fala: vem cá, é todo dia assim ou só sexta-feira? Vamos lá, sobre o Edson. Cara, é exatamente isso. O Edson treinava lá, morou um tempo no Carson. O Edson, ele foi protagonista daquele episódio famoso entre nós que treinávamos jiu-jitsu ali, que, cara, a galera, um momento da vida, a galera começou a ir lá no Medir, treinar judô ali em Ipanema, naquela academia ali, ou em cima do Banco de Boston ali, né? Acho que é o Banco de Boston que tem ali, prédio embaixo ali, e a galera ia treinar na academia que era na galeria ali, e o Valide ia lá, o Edson Baiano, com o irmão dele, se eu não me engano, foram treinar lá. Houve um desentendimento que eu até agora não entendi, até agora, desde a época eu me lembro que, caralho, vocês não sabem, rolou uma merda lá, porra, né? Enfim, eu não sei o que aconteceu de fato, mas os dois caras juntaram o Valide dentro da galeria e meteram a porrada nele lá. Houve uma merda enorme com relação a isso. Edson Baiano, pupilo do mestre Lacerda, mestre da morte, como o Pablo falou aí, que, né, tinha, porra, naquela época ali, a gente vivia o spray o spray da onda da luta contra luta, entendeu? Arte marcial contra arte marcial. Não era o MMA ainda, era o jiu-jitsu contra a luta livre contra era o Rickson Gracie contra o Bruce Lúcio do Kung Fu e enfim, essas coisas todas aí. E naquela época ainda se vivia isso e tinha essa história do mestre Lacerda, que é um cara que apareceu do nada e sumiu do nada também, porque todo mundo viu que era uma comédia essa história aí. Alguém foi lá, botou grana na mídia. A mídia sempre foi isso aí, né? Como diz o nosso amigo Vladimir, um almanacão de trivialidades, e tem sempre alguém por trás botando esse horror na parada. Então, ele era o pupilo do mestre Lacerda. Inclusive, outro dia o Lúcio postou um negócio interessante no grupo que eu não sabia, que houve um encontro com o Marco Ruas, e o Marco Ruas no programa do Malibu, se eu não me engano, numa outra parada, e houve uma parada que, tipo, o cara, não, porque é isso, que é o mestre da morte, aí pegou Marco Rua pelo braço, não sei o que lá. Aí Marco Rua virou para ele e falou: meu amigo, se tu pegar mais uma vez no meu braço, eu te quebro todo, e pega aqui agora. Aí pegou e disse que deu uma parada, aí o cara já não conseguiu fazer mais nada. Cara, o Marco Rua sempre foi um cara que, além dele ser um cara que, porra, apesar de parecer um cara meio bronco, era um cara inteligente pra caralho, porque foi o cara que sacou que treinar tudo era parada. E sem contar que era um cara que era um troglodita. O Marco Rua sempre foi um cara que parecia era grande, era seco, era porradeiro, batia pesado e era bom em tudo, enfim. E o Lúcio postou uma parada, achei até engraçado, que eu falei: caralho, não sabia que o mestre Lacerda tinha tomado um calor do Marco Ruas. E foi essa história, acho que ele levou o Baiano lá, e o Baiano foi se meter com o Marco Ruas. O Marco Ruas falou: meu amigo, que porra é essa que tá falando aí? Porra, quer pegar aqui no braço? Ele disse que o cara pegou no braço e não mexia o braço do Marco Ruas. Ah, não, porque eu vou apertar aqui, você vai desmaiar, e no final das contas pegou o braço, não conseguia mexer o braço do Marco Ruas, né, na época. E foi isso que aconteceu. E é isso aí. Vou partir para o outro áudio ali, porque eu achei interessante que o Pablo falou sobre o Lacerda aí, e foi interessante. Eu resolvi falar que estou aqui tomando um vinho branco aqui, curtindo uma onda, e resolvi dividir isso aí com vocês aí, e ilustrar o que o Pablo tinha falado aí. Eu me lembro uma vez que quando meu pai se separou da minha mãe, uma das coisas que eu mais gostava de fazer com meu pai é a praia. Então a gente ia muito à praia em Copacabana e tal, e aí uma época meu pai resolveu me levar à Barra da Tijuca. Aí chegamos ali, fomos ali, em frente ao Farol ali.
Aí, porra, fomos na praia, eu era garoto. Aí, porra, ouvia, né, porra, história de família Grace e tal. Aí eu me lembro que tinha lá eles distribuíam um jornalzinho na praia, jornal Grace, não sei o que lá, e tu pegava ali, aí via aquelas fotos daqueles caras de kimono, e o caçar, era uma parada muito doida, né? E essas fotos aí da galera jovem aí e tal. E na época que era muito famoso era o Helson não, o Rolls Grace, pô, do voo livre, surfista, boa pinta. Porra, treinava com Juruna. Juruna foi um dos grandes polos de luta olímpica no Rio de Janeiro. Era a família Leitão, tanto o pai quanto o filho, e tinha o Juruna que dava aula na Gama Filho, que era também colado com o Gama Filho lá. E o Pedro Gama Filho era criança. O Pedro Gama Filho é o atual presidente da Federação de Lutas hoje em dia. Enfim, e aí tinha essas histórias todas aí. Caralho, tô falando pra caralho aqui, já tô bêbado. Valeu, galera. WhatsApp Connection, o seu grupo de informação e cultura.